Eu vou pedir a atenção de vocês para que eu possa explicar essa novidade na revisão que é conhecida popularmente como pente fino do INSS. Eu peço que vocês compartilhem agora nas suas redes sociais, compartilhem no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa sobre isso que vai acontecer agora em 2022. Então, portanto, me acompanha nesse vídeo se você ficou interessado. Muitas pessoas acreditam que, devido à suspensão das perícias médicas até o segundo semestre, não vai haver pente fino no INSS. Então me acompanha aqui nessa novidade que eu vou trazer para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo. Vou deixar um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, mas querem receber as informações. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, ninguém cobra nada por informação. E a informação é a única arma que nós temos para que não sejamos pegos aqui de surpresa pelas novidades aí que acontecem, as mudanças que vêm todos os dias, principalmente em relação ao INSS. Eu quero agradecer a todos que são inscritos pela confiança no meu trabalho e, é claro, deixar aquele abraço de agradecimento pelo carinho das pessoas que deixam aqui os seus comentários. Comente você também, deixe a sua dúvida para que eu possa, em uma próxima oportunidade, aí voltar para fazer um vídeo para poder ajudar. A situação aqui é a seguinte: vamos saber aqui como tentar evitar o corte do benefício ao receber a tão temida carta do pente fino do INSS. É um comunicado do INSS. As pessoas, ao contrário do que se pensa, não deveriam temer esse comunicado, porque muitas das vezes é uma coisa muito simples de se resolver. Então vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu poder aqui saber se você está recebendo as informações desse canal. Não importa quanto tempo você recebe aí uma aposentadoria, uma pensão paga pelo INSS, mesmo os benefícios mais antigos podem ser cancelados por suspeita de fraudes, e o INSS está de olho aí no segurado nessa situação. Não significa que você que recebeu uma carta do INSS pedindo explicações aí, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, que você cometeu uma fraude, que você cometeu um crime. Não é essa a situação, tá? Na semana passada, o INSS reenviou, né, ele informou que foram reenviados mais de 700 mil cartas para beneficiários que possuem falhas no seu cadastro. De modo geral, o que leva aí alguém a receber um benefício e cair nessa revisão do INSS, nesse chamado pente fino do governo, é a falta de documentos no processo de concessão do benefício. Ou seja, você começou a receber o benefício, está faltando alguma informação. Só para ter uma ideia, isso é comum. Na justiça isso já acontecia há muitos anos atrás. Lá nos anos 80, 90, eu ainda não trabalhava, né, ajudando advogados aqui no interior paulista, não tinha conhecimento. Os advogados faziam as peças, as petições, né, o que é o início do processo, quando isso ia para a justiça, e faltava alguns itens ali, por exemplo, colocavam na qualificação, que coloca os dados da pessoa, às vezes colocava o RG da pessoa, o endereço, não colocava o número do CPF, olha que absurdo que era, como funcionavam as coisas. Então depois aí quando a pessoa ganhava o processo, tinha que pagar e pedia o número do CPF, você consultava o sistema, você tinha acesso ao número do CPF do cidadão, isso é oculto hoje, para que não hajam golpes, as coisas mudaram muito, né? Vamos dizer que é do tempo que amarrava cachorro com linguiça, as pessoas não tinham tanta facilidade aí para tentar fazer fraudes, enfim, mas é outra situação. Então vamos lá. De modo geral, quando você caiu ali no pente fino, recebeu a carta, é porque faltou algum documento, não é que você cometeu algum crime. Tá? Em alguns casos, o documento pedido nem sequer ele é legalmente exigido na hora de pedir o seu benefício do INSS, como é o caso de convocações enviadas a pensionistas que requerem documento de identificação ou CPF do instituidor aí do benefício, ou seja, a pessoa morreu e o que eles fizeram? Estão pedindo documentos da pessoa falecida. Nas situações aí que nós vimos, por exemplo, pessoa que tem
mais de 80 anos de idade, foi chamada em plena pandemia para comprovar a documentação de que recebia pensão por morte de uma pessoa que faleceu ali há 30, 40, 50 anos atrás. Então, algo absurdo, tanto que essas pessoas, pelo que eu notei aqui, pelas informações que nós recebemos, ninguém perdeu o benefício do INSS por isso. No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou dar uma dica importantíssima para quem não tem a documentação que é pedida aqui pelo INSS. Então, nas situações em que a suspensão de pagamentos for injusta, o direito aí poderá ser reestabelecido por meio de um processo dentro do próprio INSS, um processo administrativo feito direto no INSS. O problema é que o INSS tem problemas. O problema é que o INSS tem problemas, é isso que é o problema. A questão aqui é que o INSS tem uma grande falta de funcionários que vem trazendo aí filas enormes há anos, e isso é uma tendência. O governo não investiu dinheiro, ao contrário disso, tirou dinheiro do INSS. É uma outra situação complicada nesse ano de 2022, que talvez tenha uma solução com o retorno agora de deputados e senadores em fevereiro, talvez eles consertem isso, mas a situação é que você deve evitar esses recursos junto ao INSS, porque são demorados. Tem exemplos aqui de um recurso de um professor que está pedindo uma revisão do benefício dele, que o INSS não aceitou algumas documentações, ele completou agora em 2022 há exatos 10 anos esperando uma resposta do INSS. Cara, muita gente boa, não foi à justiça. Ou nós podemos fazer aqui, se no caso aí o pagamento for cortado injustamente, você ir direto para a via judicial. Aconselho que você sempre procure um profissional próximo de você, aí na sua cidade, alguém de perto que você possa ir olhar no olho e apresentar a documentação para ter de volta. Então, evite recursos dentro do INSS, vá para a justiça. Mas dá menos trabalho, né, cumprir essa exigência do órgão, né, o que é pedido pelo INSS. Quero dizer o seguinte, quando o INSS pede alguma coisa, não significa que você é um criminoso, que você cometeu um crime, mas que falta alguma informação. Pode ser um erro na hora de fazer o seu pedido, por exemplo, o funcionário do INSS digitou errado o seu nome, faltou uma letra ali, ou um número de um documento, e aí na hora de passar pela revisão do sistema, falou, tem uma falha aqui, vamos só corrigir isso aqui, ver, né, o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu conheço pessoas que o cartório errou na hora de preencher, né, a segunda via da certidão de casamento ou de nascimento, né? A pessoa já é casada, é substituída pela certidão de casamento. E isso está acontecendo dentro do escritório que eu trabalho, e o próprio profissional, o advogado que fez a segunda via da certidão de casamento, colocaram a data, o dia errado do aniversário. Dá para acreditar nisso? Então, um erro do cartório, né? Um erro grosseiro do cartório, tem que ser refeito agora essa certidão ali. Aí o RG está correto, carteira de motorista correta, mas então o erro acontece, ele existe. E às vezes não é sua culpa, você não foi lá, não adulterou nada, então é coisa simples. Olha, eu tenho direito. Que história é essa? O INSS mandou uma carta para mim, eu sou aposentado, recebo a pensão há 20, 30, 40 anos, o que está acontecendo? Dá menos dor de cabeça você responder para o INSS do que brigar com o INSS e ter ali a possibilidade de perder o seu benefício. Então, não fique preocupado. Eu sei que você está correto, eu sei que você tem direito ao benefício, mas não adianta discutir. Vai lá e apresenta a documentação. É coisa simples. Como eu disse para vocês, acompanhe aqui. Quem receber essa carta de convocação do INSS deve responder dentro do prazo de 2 meses. O ideal é você ligar no INSS no número 135 em até um mês, em até 30 dias, para marcar um atendimento aí presencial, se você tiver dúvidas de como fazer para levar essa documentação, mesmo que o prazo informado seja maior. Então evita deixar de passar um mês, tá? Você vai ligar no INSS, tem dificuldade de lidar com o meu INSS, enviar fotografia pelo celular, essas coisas, liga, agenda, para você estar indo lá no INSS levar pessoalmente, tá? Uma das formas de enviar a sua documentação para evitar aí o corte indevido do benefício
é manter o seu telefone e endereço atualizados lá no cadastro da Previdência, o que é possível fazer por meio do aplicativo de celular Meu INSS ou pelo site gov.br/Meu INSS. Vai lá dar um Google Meu INSS. Quem não usa internet pode fazer isso pelo telefone de número 135. O problema aqui que as pessoas têm que evitar são os golpes. Isso acontece demais e nós alertamos, pelo menos aqui no canal, sempre vou trazer esse tipo de alerta. Os golpes que são contra aposentados e pensionistas, eles estão em alta agora, infelizmente, pois os criminosos estão cada vez mais aproveitando aí dos aplicativos de mensagem, né, do WhatsApp, as pessoas aí para fazer contato com as vítimas. Então, cuidado, tá? O INSS não faz contato por meio de aplicativos de mensagem e não utiliza esse recurso para pedir informações, números de documentos, fotos dos segurados, enfim. O INSS não utiliza o WhatsApp para comunicar as pessoas e também não utiliza para pedir nenhum tipo de informação. Na dúvida, se você tiver qualquer dúvida, receber uma mensagem dessas de criminosos tentando aplicar golpe, veio pelo aplicativo de celular do WhatsApp, você vai estar ligando no número 135 com os documentos em mãos, que eles vão pedir uma série de informações lá no INSS para saber se realmente é você. Então, nunca passe as suas informações aí pelo WhatsApp. Então, recebeu a carta do INSS, o que eu devo fazer? Devo me apavorar? Não. O INSS está mandando essas cartas para os segurados que correm o risco de perder o benefício por falta de regularização cadastral. Então, na realidade, essa regularização cadastral é um pente fino disfarçado. Eles estão tentando encontrar pessoas que não têm direito de receber os benefícios. Muitas pessoas estão acreditando que o pente fino foi suspenso até o meio do ano de 2022. Não, o que foi suspenso apenas aqueles que exigem perícia médica, né? Então, a perícia ela é presencial, o INSS está tentando dar uma volta em cima disso, tentando colocar uma perícia virtual para que não haja desculpas, mas, como é um teste apenas, então está suspenso apenas o que exige perícia médica. O pente fino continua. Então, vamos ver aqui algumas orientações para atender às solicitações do INSS, caso você receba aí essa carta do INSS. Vou repetir, informações aqui, foram 700 mil cartas que foram reenviadas pelo INSS para beneficiários que precisam entregar documentos. Então, o que fazer? Quem é chamado precisa cumprir a exigência de falta pelo INSS, que, em geral, pede documentos relacionados ao processo de pagamento do benefício. Ao receber essa convocação, o INSS deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS através do aplicativo ou site do Meu INSS para poder agendar um atendimento presencial para poder entregar a documentação, para quem tem mais dificuldade. Pelo número 135, dá para agendar a apresentação dos documentos originais e você vai entregar cópias, tá? Das exigências aí do que o INSS pedir, você vai entregar cópias lá no INSS mais próximo da sua casa. Mesmo que a agência do INSS tenha problemas de atendimento devido às grandes filas, haverá uma parte aí para entrega de cópias dessa documentação. Então, não tem problema nenhum. Eles vão agendar para vocês, mesmo com esse problema aí da volta da parte da pandemia, da variante Ômicron, eles estão atendendo apenas com o agendamento. O atendimento do INSS funciona de segunda a sábado, né, pelo telefone, das 7 da manhã até as 22 horas, você pode ligar para poder agendar. As agências do INSS, elas não atendem quem vai até o local sem agendamento. Tá? Compartilha essa informação. Não adianta você ir até o INSS sem antes ter agendado o seu atendimento. Tem que ficar atento ao prazo. O prazo para agendar a entrega desses documentos solicitados, aí, pedidos pelo INSS, é de até 2 meses, mas o INSS avisa que pode indeferir o pedido se não houver a resposta em 30 dias. Pode negar, né, o seu benefício. O pagamento aí
do benefício poderá ser suspenso após o fim dos 60 dias. Se em 30 dias após essa suspensão o segurado não se manifestar, o benefício será cancelado. Então, passou um mês, 2 meses, a pessoa não tomou nenhuma atitude, aquela situação que eu falei. Eu tenho direito, eu não vou atrás disso. O que o INSS vai fazer? Ele vai suspender o benefício. E os benefícios suspensos, vocês já sabem, estão cansados de saber, que é possível voltar a receber esse benefício, mas você vai ter mais dor de cabeça, você vai ter 30 dias para correr atrás disso. Se em 90 dias não fez nada, eles vão cortar definitivamente, né, o seu benefício. Cumpra a exigência. O que é cumprir a exigência? Faça aquilo que o INSS está pedindo. No caso de suspeita de fraude ou irregularidade do seu cadastro, das suas informações, o INSS pode revisar os benefícios recebidos aí há mais de 10 anos. Então aquela história, mas benefício com 10 anos não pode ser revisto, olha, tem uma pequena lacuna aqui, uma pequena brecha aqui nessa informação, que o INSS se utiliza disso para poder revisar qualquer tipo de benefício a qualquer tempo. Se, por exemplo, o nome da mãe ele tiver trocado ou na hora de passar o seu benefício, o funcionário do INSS trocou um sobrenome seu, inverteu um número do seu documento, para eles já é uma suspeita de irregularidade. Dessa maneira, você é levado ao pente fino, porque é considerado como sendo uma suspeita de fraude ou regularização cadastral. Então, mesmo que o benefício tenha mais de 10 anos, pode ser chamado sim nessa situação, que eles colocam um pente fino disfarçado como regularização cadastral. Então não se assuste, às vezes é só para corrigir alguma coisa. Imagina aquela situação, você tem o seu benefício, a sua aposentadoria há 5, 10 anos, você acredita que algum documento que você enviou ali para fazer o seu pedido ainda está legível? Aquela folha está amarela, às vezes apagou alguma situação ali, apagou algum documento, ou seja, eles estão pedindo para atualizar os seus documentos. Imagina que você tem um documento que está tudo certinho, tudo bacana, você está com o mesmo rosto ali na fotografia, eles nem têm uma fotografia sua atualizada, eles querem isso, atualizar suas informações, só isso, tá? A regra proíbe que a revisão após uma década da concessão vale apenas para o cálculo inicial da renda paga aos segurados. Então aquela história de que o INSS não pode revisar benefícios com mais de 10 anos é apenas em relação a erro do cálculo inicial. Se eu estou recebendo e o INSS errou no meu pagamento, eu tenho 10 anos para pedir uma revisão. O INSS também pode rever o seu benefício em 10 anos, se houver algum erro, se você não tinha direito de receber. Então, a regra que proíbe a revisão após uma década, após 10 anos do início do pagamento, vale apenas para o cálculo inicial da renda paga ao segurado. Por isso, mesmo que considere que esse pedido do INSS para você apresentar a documentação, essa exigência do INSS seja desnecessária, o beneficiário deve se esforçar por atender o pedido do órgão. Não responder ao chamado poderá obrigar o cidadão a ter que iniciar um processo dentro do INSS, um processo administrativo ou até mesmo um processo judicial para recuperar o seu benefício. Então a dor de cabeça é muito maior se você não responder o que pede a carta do INSS. Tá? O documento enviado pelo órgão possui a marca da Previdência Social, então se você receber a carta do INSS, tem que ter aquela marca d'água da Previdência Social, tem que ter o nome seu completo, o número do seu CPF, além de dar instruções de como proceder para responder aquela documentação. Então vamos dar um exemplo aqui. Então vai vir para você lá comunicado de exigência, assim que vai ser a carta do INSS para quem tem que levar documentos. Vai vir a data, o assunto, aí vem o nome completo da pessoa, aí vai, prezado senhor, senhora, após a revisão administrativa processada pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, com base no artigo 69, Lei 8.212 de 1991, ficou constatada a necessidade de reavaliar a documentação que embasou a concessão do seu benefício, aí vai ter o número do seu benefício, você pode conferir. Para tanto, foi feito aí um protocolo, tem o número do protocolo também,
E assim, é imprescindível a apresentação de documentos originais abaixo em uma agência do INSS. A carta informará um parágrafo em relação de documentos necessários para sua revisão. Então não tem mistério, não tem segredo, você não tem que adivinhar nada, vai estar tudo descrito ali. Para efetuar esse agendamento, basta você ligar para a central de teleatendimento do INSS através do número 135 e solicitar o serviço entrega de documentos por convocação, informar o número do benefício e o número do protocolo e do CPF. Comunicamos que, não havendo agendamento no prazo de 60 dias, seu benefício será suspenso até o comparecimento para a apresentação dos documentos. Transcorridos 30 dias, a contar a suspensão, o benefício será cessado no artigo 69 da Lei 8.212 de 1991. Comunicamos que a não apresentação dos documentos solicitados no prazo de 30 dias, a contar dessa data, poderá acarretar no indeferimento do pedido. Atenciosamente, Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, então, cuidado aqui com os golpistas, tá? O INSS não solicita nenhum tipo de pagamento para prestar serviços, então não pede dinheiro e nem fotos, né, de documentos ou do segurado pelo WhatsApp ou por aplicativos de mensagem. Às vezes tem um Messenger lá do Facebook. Ao ser procurado ou receber qualquer comunicado em nome do INSS, é melhor se fazer nesse momento é não passar dados pessoais e ligar imediatamente para a agência do INSS de número 135. Para você que acompanhou o vídeo aqui, para você que acompanha os vídeos do canal todos os dias, independente do assunto, eu já agradeço. E como eu disse lá no início, e se o INSS pedir um documento, por exemplo, de uma pessoa que já foi falecida, ou de um emprego antigo que você perdeu, algum registro, alguma coisa assim, não se preocupe. Ali é uma atualização cadastral. Você vai apresentar todos os documentos que o INSS pedir, você vai fazer xerox simples, não precisa ser autenticado, de toda a documentação que o INSS está pedindo. Em geral, você vai ter que fazer cópia de todos os seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, que é uma conta aí que esteja no seu nome, no seu endereço atual, né? Suas carteiras de trabalho, se tiver carteira de trabalho, porque eu estou falando, os carnês de contribuição se tiver, porque eu estou falando, porque é uma senhora que, pelo menos eu conheço aqui, pessoalmente, não tinha um dia de registro, mas tinha atividade rural. Então, isso foi através de um processo judicial. Então, ela teve que buscar através do advogado, essa documentação, né, comprovando que foi através de ordem judicial. Então, ela vai apresentar essa documentação. Na dúvida, você vai atrás do seu advogado para ver essa documentação. Na maioria das vezes, o exemplo que eu vou dar aqui, a pessoa já falecida, eu recebo a pensão por morte de muitos anos, você pode ir no cartório buscar uma segunda via da documentação. Existe, para quem não sabe, lá na Receita Federal, o CPF de pessoa falecida, a comprovação da pessoa falecida. Sabia dessa situação? É uma situação bem complicada, mas ela existe, tá? A pessoa que faleceu, existe um comprovante de que ela faleceu e a Receita Federal, através da internet, você pode retirar esse comprovante, né, comprovando que a pessoa falecida. Eu não sei o nome correto, mas eu sei que tem uma certidão, um documento que comprova que aquele CPF a pessoa já faleceu. Tem esse documento também. Muitas pessoas não sabem dessas informações. Então é sempre bacana, você está com dúvida, tá apreensivo, não com medo, está receioso ali da suspensão do seu benefício, procura a ajuda de um profissional para ajudar. E se você não tem a documentação, você vai fazer uma declaração de próprio punho. Então você vai pegar papel e caneta e, se você quiser a ajuda de alguém, vai escrever todas as suas informações lá, o seu nome, seu RG, CPF, o seu endereço. Você vai se qualificar, vai colocar suas informações pessoais. Eu, fulano de tal, nome tal, RG tal, casado lá, viúvo, colocar, né? Você vai colocar o seguinte: declaro que não tenho os documentos solicitados pelo INSS. O que acontece? Você vai apresentar toda a documentação que você tem. Você pode colocar também, vem através dessa apresentar todos os documentos que foram pedidos pelo INSS
e informar que não tenho tais e tais documentos. Eu não tenho lá a carteira de trabalho do falecido, não tenho, né? Então, feito isso, você assinou, você vai entregar junto com a documentação que você vai levar ali para o INSS para atualizar os seus dados. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o seu recadastro, né? Vão atualizar suas informações junto ao INSS, e mesmo você não tendo aquele documento antigo, né? Algo que você não conseguia no cartório, na Receita Federal, você perdeu aquela informação, ela se perdeu ao longo dos anos, eles vão aceitar a sua declaração, que é um documento antigo, difícil de conseguir, e você vai continuar recebendo normalmente. Então é apenas uma atualização cadastral para saber se você realmente tem o direito de continuar recebendo, para saber se não é outra pessoa que está recebendo no seu lugar. Então não há motivo para desespero, para pânico, apenas responda. Ah, mas eu tenho direito. Responde mesmo assim. Evita a dor de cabeça de ter que fazer recurso ou ir para a justiça. Então, às vezes, só de você responder aquilo, levar esses documentos lá para o INSS, você continua recebendo normalmente. Então, compartilhe essa informação nas suas redes sociais. O pente fino do INSS em 2022, ele continua sendo realizado pedindo a atualização de documentos. Se você receber a carta do INSS agora, a única coisa que eles não vão fazer nesse momento são as perícias médicas presenciais, mas isso volta a partir do meio do ano para frente, e eu vou trazer essas informações para que vocês não sejam pegos aí de surpresa. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ainda restou alguma dúvida, quantas vezes for necessário, eu vou voltar aqui para tentar ajudar, para trazer sempre a informação. Então compartilhe, deixe seu comentário com as suas dúvidas para que eu possa voltar aqui no futuro para continuar ajudando vocês. Meu muito obrigado a todos pela participação, pela paciência, pela sua audiência aqui. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Não é inscrito no canal? Fica aquele convite. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar informado. É de graça, ninguém cobra nada. E eu, como sempre aqui, agradeço a todos que já são inscritos e principalmente agradeço ao carinho das pessoas que deixam seus comentários. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.